Olá, estamos no ar com Primavera Saúde. O nosso tema hoje é colesterol e hipertensão. Para isso eu recebo aqui no estúdio o médico cardiologista, Dr. Júlio Domingos. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite aqui na TV Primavera. E vamos falar desses dois assuntos muito importantes hoje, né? Colesterol e hipertensão. São dois vilõezinhos, assim, para o coração, né, doutor? Sim, tanto o colesterol quanto a hipertensão são dois fatores de riscos importantes para as doenças cardiovasculares no geral. Não só o coração, né, mas também o cérebro, o rim e o coração, né, como a nossa área é cardiologia, realmente esses dois fatores contribuem para o risco, né, de infarto, de insuficiência cardíaca. Então são dois assuntos muito importantes na área do coração. Começando a falar sobre o colesterol, né, no dia 8 de agosto agora, foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Por que é importante ter esse cuidado realmente com o combate? É uma situação que, principalmente em relação às doenças cardíacas, se deve ter uma preocupação? Sim, o colesterol, ele é considerado um álcool, né? Ele hoje em dia, com esse mundo moderno que nós temos, né, de falta de atividade física, uma alimentação extremamente irregular, desde a infância, né, as pessoas não comem bem, as mães não ensinam seus filhos a comerem bem, e isso são fatores no futuro, né, para o colesterol ir vir aumentando. O colesterol, ele é importante para o nosso organismo, sim. Ele forma nossas células, a parede nas nossas células, ele forma os hormônios masculinos, os hormônios femininos, mas o excesso que é o problema, né? Então, com essa vida sedentária, essa alimentação irregular que a gente tem desde a infância, esse colesterol vai aumentando. É importante frisar sobre o colesterol que os níveis de colesterol na nossa corrente sanguínea altos, né, eles se devem ser ao quê? 30% só, Débora, é devido à nossa ingestão. No caso, só quando a gente ingere a alimentação que a gente ingere, isso vai formar colesterol, 30%. O restante que a gente tem de colesterol na nossa corrente sanguínea, tudo é produzido pelo fígado. Então, pessoas que têm alimentação saudável, que fazem atividade física, chegam no consultório e falam: doutor, mancha, eu tenho colesterol alto, mesmo com tudo isso. Assim, então, isso é real. Né? Porque a pessoa tem uma genética de erros de metabolismo desse colesterol no fígado, e esse colesterol vai aumentar mesmo sendo um atleta, uma pessoa que tem uma alimentação saudável. Então, a hereditariedade, que é um histórico na família de colesterol elevado, muito elevado, o pai ou a mãe, um histórico de doença cardiovascular precoce, seria um pai ou uma mãe que infartou precocemente, isso já serve de alerta para os filhos procurarem o cardiologista para ter uma orientação sobre o tratamento precoce do colesterol, porque quanto mais precoce, menos risco futuramente. Então, quer dizer, esses check-ups, porque geralmente se faz um check-up do coração com uma idade mais avançada, mas se houver essa predisposição, histórico na família, é importante que se procure fazer esse check-up mais cedo, então? Sim, quem tem histórico na família, principalmente de morte súbita, ou histórico de infarto na família, o pai teve um infarto antes dos 55 anos, ou a mãe antes dos 65 anos, ou algum irmão morreu também precocemente, tem que procurar fazer um check-up antes. A gente orienta a partir dos 20 anos de idade para quem tem esse histórico já de doença cardiovascular precoce, já começar a fazer um check-up cardiológico. De quanto em quanto tempo que se deve fazer esse check-up? Daí vai da característica de cada pessoa. Se essa pessoa não tem nada, tem um colesterol normal, tem tudo normal, daí vai variar. O outro, por exemplo, que tem mais fatores de risco, já é um pouco mais obeso, tem uma alimentação irregular, daí vai variar para cada pessoa. O próprio médico fazendo o primeiro check-up já orienta quando vai ser o segundo? Vai orientar o segundo, isso mesmo. Doutor, quando que eu devo estar alerta para essa preocupação com o colesterol? O corpo dá sinais de que o colesterol está alto? Isso é muito importante, porque o colesterol ele não causa sintomas, né? Essa elevação dos níveis de colesterol, principalmente os colesteróis ruins, que a gente chama de o VLDL, o LDL, ele não dá sinais. É muito raro dar sinais, e quando dá sinal, pode ser um infarto,
pode ser um Já acidente está no último nível, assim. Isso mesmo, pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser uma insuficiência renal, pode ser uma obstrução na artéria da perna. Nossa. Então, realmente, a prevenção, o check-up, né, precoce para quem tem pessoas que já tem esses riscos, já tem esse histórico na família, é importante porque ele realmente não dá sinais. O colesterol em excesso é ruim? Existe o de menos ou não? O nível pode estar muito baixo? É raríssimo, né, isso acontecer, mas muito baixo também não é bom, porque como eu expliquei antes, né, o colesterol ele forma os nossos hormônios masculinos, forma nossas células, forma os ácidos biliares, que é aqueles ácidos que depositam na vesícula biliar para a digestão dos nossos alimentos, né? Então, também muito baixo também não é contraindicado e vai do risco de cada paciente, né? Se o paciente é baixo risco, o cardiologista consegue avaliar através dos exames, a gente consegue calcular o risco dessa pessoa ter infarto nos próximos 10 anos. Olha que legal isso. A gente consegue calcular isso no consultório. Se o risco dele for baixo, daí temos um nível para atingir de LDL colesterol. Se a pessoa tiver muito alto risco de ter um infarto, que seria pessoas que já tiveram infarto, tiveram um AVC, né? Pacientes diabéticos, esses pacientes têm que ter um nível de realmente de LDL colesterol mais baixo do que a outra. Então, o nível de colesterol não é igual o meu e o seu. Não, cada um tem que ser tratado individualmente. Doutor, o senhor falou infarto, o AVC, esses são os problemas que podem levar ao colesterol alto? Isso, o colesterol alto, os principais, quais as consequências do colesterol alto, né? As doenças cardiovasculares, né? As doenças cardiovasculares hoje é a principal causa de morte em todo o mundo. Então, se você pegar um hospital de grande porte aqui na nossa região, a cada 10 pessoas que morrem, 3 a 4 é por doença cardiovascular. O que é doença cardiovascular? As principais? AVC ou infarto. Então é muito prevalente. Então nós temos que prevenir. Hoje a prevenção é muito importante. As pessoas têm que se conscientizar disso. O mundo moderno de hoje, a má alimentação, o sedentarismo, a falta de atividade física, né, Débora? Então tudo isso tem que mudar um pouco. As pessoas têm que se conscientizar que tem muita coisa sendo feita errado, né, na nossa alimentação. O homem, ele nasceu para a gente ser ativo, né? Nós temos que ser ativos e não é o que está acontecendo, né? O excesso de trabalho não está deixando as pessoas paradas, sentadas atrás de um computador, né? Então nós temos que se movimentar, temos que fazer atividade física. Agora, o legal é que toda semana a gente recebe aqui médicos aqui no estúdio, né? Enfim, profissionais da área da saúde, e todos batem nessa tecla da alimentação e atividade física, né, doutor? Isso envolve não só a área da cardiologia, mas esse cuidado com a qualidade de vida muda em todas as áreas. Né? Muda. A atividade física ela é tão importante que hoje em dia o sedentarismo, né, ele está tão presente no mundo inteiro que é um dos principais fatores de risco para mortalidade, né? O mundo sedentário aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de câncer. Então, a atividade física previne até câncer. Entendeu? Ajuda a prevenir, né? Não quer dizer que é o principal, mas ajuda muito. Então, temos que se mexer. Bom, doutor, agora falando sobre o colesterol. Eu descobri que eu estou com uma taxa de colesterol muito elevada, não me preveni como deveria, né? Como reverter isso? Mudando essa alimentação ou com medicação realmente? Como é que se faz um tratamento? Então, essa paciente vai procurar um cardiologista, né? Lá a gente vai orientar. Claro, nós temos o tratamento não farmacológico, né? Que é o tratamento sem medicação, que normalmente é o primeiro que nós abordamos no consultório. E tem o tratamento farmacológico, que é com medicação. O tratamento sem medicação, Débora, ele é muito importante. Na realidade, é um dos mais importantes, né? A pessoa se conscientizar, mudar hábitos alimentares. Hoje, com o mundo moderno, surgiu os carboidratos, né? Os carboidratos é muito fácil. A pessoa acorda de manhã, ela vai comer pão. Às 10 da manhã, vai comer uma coxinha, um risoles, um negocinho assim já junta com fritura padaria. Também. Já junta com fritura. Então já ajuda a gordura saturada com carboidrato.
No almoço, muito arroz, muita massa, né? Café da tarde também é a mesma coisa, né? A pessoa está no carro, andando para lá e para cá, para num bar, come ou um assado, mas mesmo sendo assado, é massa, é carboidrato. Esse carboidrato em excesso, Débora, ele vai para a nossa corrente sanguínea, vai ser absorvido lá no fígado, vai ser metabolizado e vai aumentar o colesterol. Então, carboidrato, como não é uma substância essencial para o nosso organismo, porque ele serve para produzir energia, muito importante para produzir energia, mas hoje em dia a gente está consumindo em excesso. Né? Então, diminuir o consumo de carboidrato ajuda muito no controle do colesterol. Né? O colesterol não é essencial para a nossa vida, porque as proteínas e as gorduras, sim, são essenciais, porque elas têm que formar os hormônios, as proteínas, os músculos. Só que a proteína e gordura também dão energia. Carboidrato só serve para dar energia. Gordura e proteína, gordura boa, né, que eu estou falando, né? Gordura insaturada. E proteína, eles são fundamentais para o nosso organismo, porque tem que formar os músculos e as gorduras, os hormônios, a parede das células são super importantes. Agora, o carboidrato, ele só serve para dar energia. Claro que estou falando aqui que não é para todos, né? Diminuir o carboidrato muito. Claro que é muito importante. Serve para a grande maioria das pessoas, tá? Porque a grande maioria das pessoas hoje está comendo em excesso o carboidrato. Então, a diminuição bastante importante do carboidrato ajuda muito no controle do colesterol. As gorduras trans, né? Hoje em dia com fast food, comida rápida, são riquíssimos em gordura trans, sorvete, principalmente essas gorduras. Ajuda a elevar também. Ajuda a elevar o colesterol. Ajuda a elevar muito. Da gordura insaturada, né? A gordura boa. Qual é essa gordura? Em que alimento que eu encontro ela? Então, gordura insaturada, principalmente a gente encontra nos peixes, peixe de água salgada, né? Não é aquele peixe salmão que a gente come que é criado em cativeiro, porque aquele salmão criado em cativeiro, Débora, ele é criado com ração, entendeu? Substâncias que não têm a formação daquele ômega 3. O ômega 3 que é o principal gordura insaturada, certo? Que é muito importante para o nosso organismo, certo? Essa é uma gordura boa. Então, o peixe de água salgada, o peixe que vai lá, come as plantinhas no fundo do mar, entendeu? Esse peixe vai ter, aqueles crustáceos vão ser ricos em ômega 3, 6, 9. E essa gordura é uma gordura boa. Então, peixe de água salgada, criado livre, no caso, não em cativeiro, abacate, oleaginosas como castanha do Pará, todos esses tipos de castanha que nós temos, linhaças, é rico em ômega 3, chia também é rico em ômega 3. Então, o principal é a gente tentar eliminar a gordura trans. Gordura trans é eliminar, ela é um fator de risco para aumentar muito o colesterol. A gordura saturada, que seria a gordura que tem na carne, a gordura que tem no nosso dia a dia maior, né? Essa gordura diminuir, certo? A maneira como prepara os alimentos, Débora, é muito importante, né? A carne, o frango, o peixe. Poxa, não vou precisar fritar uma coisa, naquela banha, naquela gordura, né? Isso não é bom, essa fritura, porque vira gordura trans, é gordura saturada, é importante que tem ali. Então, o excesso é errado, e também como preparar os alimentos. Pode fazer uma carne grelhada, pode fazer o melhor preparo desses alimentos, entendeu? Que é muito importante e ajuda a controlar o colesterol. Então, eliminar a gordura trans, gordura saturada diminui a quantidade, carboidrato, nosso vilão, ele aumenta a glicose, Débora, aumenta a insulina, olha só, ele faz o nosso organismo aumentando a glicose, que é o que a gente está ingerindo, que é carboidrato. Aumentamos a insulina e com isso produz ácidos graxos. O carboidrato vira gordura, entendeu? Que é ácidos graxos. E esses ácidos graxos no fígado são metabolizados e viram colesterol. Nossa. Entendeu? Cuidar da alimentação. Então, cuidar da alimentação é importante. E o tratamento não farmacológico, que a gente sempre fala, combater o excesso de peso, que é cuidando dessa alimentação. Porque o excesso de peso, a obesidade, é um fator de risco importantíssimo, tanto para o colesterol quanto para a hipertensão, né, que nós vamos falar.
O mundo moderno hoje nós vamos considerar que nós temos mais de 50% das pessoas acima do peso. Nossa. No mundo inteiro. Claro, é sobrepeso também que é considerado, acima com IMC acima de 25. Então, controlar o peso, controlar a alimentação, praticar atividade física regular, né? O que seria uma atividade física regular? Em torno de 40 minutos, 4 a 5 vezes na semana. Tudo isso é o tratamento não farmacológico, que a gente chama, para o combate ao colesterol. Doutor, vamos dar uma pausinha rapidinho, depois do intervalo a gente volta e vamos falar um pouquinho mais sobre a hipertensão também, outro vilão aí do coração. Estamos de volta falando sobre os vilões dos problemas cardíacos aí, né, doutor? Já falamos sobre o colesterol e agora sobre a hipertensão. Ela também é um vilão aí que pode gerar problemas cardíacos? Sim, Débora, a hipertensão é o principal, porque ela é um dos fatores de risco mais comuns que nós temos na cardiologia. Hoje nós temos nos pacientes adultos mais ou menos 33% a 35% de pessoas hipertensas, entendeu? Então, e dos idosos, né, pessoas de mais de 60 anos, nós temos em torno de 60% a 65% dos idosos hipertensos. Então, por isso que ela é importantíssimo o tratamento dela, né? E uma coisa que chama a atenção na hipertensão é que ela é uma doença que não dá sintomas. Então, não tendo sintomas, as pessoas acham que não precisa de tratamento. E pelo contrário, né? O tratamento é muito importante, as pessoas não vão sentir sintomas mesmo, raramente vai ter sintomas, tá? Então, precisa de cuidados e tratamento adequado. Qualquer pressão alta, ela é hipertensão ou não? Se eu aferir minha pressão em casa, perceber que estou com pressão alta. Isso é muito importante, né? A pessoa, quando for medir a pressão em casa, a gente comenta isso no consultório muito, né? Ela tem que estar em repouso, Débora, sentada. Ela não pode ter feito atividade física 1 hora antes. Tudo isso altera? Tudo isso altera. Não pode ter fumado, tem que estar em repouso. É legal estar em jejum antes do café da manhã para medir essa pressão arterial. Sentada, de pernas descruzadas. Tudo isso então, é importante. Geralmente se mede a pressão errado em casa. As pessoas medem muito errado, porque assim, poxa, eu estou ansiosa, estou passando por um estresse e vai lá e mede a pressão arterial. Não, essa pressão, esse valor é errado. Então a pessoa tem que medir em repouso, tranquila, mede essa pressão arterial uma vez, repete depois de 2 minutos o valor novamente, mede novamente. Então esses cuidados com a medição da pressão arterial é importante. E o que a gente considera de paciente quando ele é hipertenso? Né? A gente considera ele quando ele tem níveis sustentados de hipertensão arterial. Essa palavra é importante. Por que sustentados? Porque não é só um pico de hipertensão, Débora, que a gente vai considerar esse paciente hipertenso. Não. A gente tem que ter níveis sustentados. Acima de quanto? Maior ou igual a 140/90, em 2 ou mais episódios de hipertensão, em momentos diferentes, em dias diferentes. Então, aquela pessoa que está vindo, tendo 140/90, uma vez só, não é considerado hipertenso paciente. Agora, aquele paciente que está várias medidas durante a semana ou durante o mês com 140, a maior ou igual a 140/90, sim, esse paciente precisa ter acompanhamento cardiológico para ter as orientações adequadas. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso ou tem cura? Olha, normalmente a pessoa que tem o diagnóstico de hipertensão, ela vai ser hipertensa sempre. Mas existe hoje, como eu te expliquei, o mundo moderno, a gente começa a ver as pessoas hipertensas mais jovens. A gente vê uma pessoa de 30 anos, obesa, hipertensa, justamente porque a obesidade é um importante fator de risco para a hipertensão. Então, às vezes, se eu pegar esse paciente jovem, obeso, sedentário, fazer ele perder peso, atividade física, tem grande chance desse paciente não precisar mais de medicamento. Então, esse paciente vai curar da hipertensão, né?
Então, sim, esses pacientes a gente consegue deixar ficar sem medicamento. Os cuidados de prevenção para evitar a hipertensão se assemelham aos para evitar o colesterol? Sim, se assemelha um pouco, né? Como a hipertensão é uma doença genética, né, Débora? Na realidade, ela é uma doença multifatorial. Não tem uma causa específica, mas a genética é uma das principais causas. Então, a gente sabe que essa genética, normalmente, ela vai aparecer com o envelhecimento. Um dos principais fatores de risco é o envelhecimento. O envelhecimento, hoje, a gente sabe que o mundo cada vez mais idoso, a expectativa de vida está aumentando. E como eu comentei contigo, 60%, mais ou menos, 65% dos idosos, eles são hipertensos e precisam de tratamento. Então, o envelhecimento é um fator de risco muito importante. O outro fator de risco importante é o excesso de consumo de sal. Né? O excesso de consumo de sal. As pessoas hoje, com essa alimentação moderna, é muito rica em sal. Vai num restaurante, não sabe o quanto de sal que foi ali. Ali deve ter, normalmente tem muito sal. Então, o excesso de sal aumenta a pressão arterial, certo? É um fator de risco junto com a genética. E o outro fator de risco importantíssimo é a obesidade. Quanto mais peso a gente tem, mais a pressão sobe. Então, o controle da obesidade, a perca de peso, é muito importante no tratamento da hipertensão arterial. Falamos da idade, do sal e da obesidade. Esses são os principais, né? Claro que existem outros fatores como o diabético, colesterol elevado. São todos fatores de riscos atrelado à hipertensão, né? Eles se associam, então? Se eu tenho colesterol alto, eu posso ter hipertensão? Não, é um fator de risco. Porque normalmente essa pessoa que tem colesterol alto, algumas vezes, né? Claro, é aquela pessoa que tem... Claro que o magro também, como eu expliquei, pode ter colesterol alto, mas é uma pessoa que já não se cuida normalmente da alimentação, né? Por isso que os fatores estão interligados, né? Por isso tão importante, tanto no tratamento do colesterol, que é a perca de peso, né? O tratamento da obesidade, para a hipertensão a mesma coisa. O tratamento, a perca de peso, o controle de uma alimentação saudável, né? Como a gente comentou antes, isso ajuda no controle também da hipertensão. O que a hipertensão causa no coração, né? Que problemas que ela pode causar? Isso é muito importante. A hipertensão, o aumento dos níveis pressóricos na corrente sanguínea, aumenta o risco de AVC, que é o derrame cerebral, né? Termo popular. Aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio. A hipertensão, ela vai, para as pessoas entenderem um pouquinho, ela vai lesionando a parede das artérias. Vai lesionando. E através dessa lesão na parede das artérias, vai formando placas de gordura nessas paredes, né? E com o envelhecimento, isso vai... um dia essa placa pode se romper. Quando se rompe a placa, forma um coágulo, obstrui totalmente a artéria e causa um infarto agudo do miocárdio. E também outra coisa importante da hipertensão no coração é a dilatação desse coração, né? O coração, como os vasos sanguíneos estão muito hipertensos, no caso, a pressão está alta nesses vasos sanguíneos, esse coração tem que trabalhar mais, fazer mais força, e ele vai hipertrofiando, ficando mais musculoso, e depois que ele hipertrofia, ele dilata, que a gente chama de insuficiência cardíaca. É aquela pessoa que dilatou o coração. Uma das principais causas é a hipertensão, e o paciente vai tendo aquela cansaço, dispneia, cansaço para caminhar, ele não consegue dar 100 metros e sente cansaço. Alguns pacientes até não conseguem ficar deitados de tanto cansaço. Então, por isso que é uma doença que temos que tratar, tem que ter um cardiologista acompanhando, porque riscos enormes para a saúde, né? E além do coração, os rins também, né? Vão lesionando os rins, até entrar em insuficiência renal, que aqueles pacientes que estão em hemodiálise, nos hospitais, nas clínicas, é um dos principais fatores de risco, é o principal fator de risco para a insuficiência renal e é o paciente precisar de hemodiálise. E doutor, como é que eu posso fazer o tratamento disso? Porque tanto o colesterol quanto a hipertensão, como o senhor falou, ele não traz tantos sintomas, né? O corpo demora a entender que o corpo está dando sinais. E como eu faço para descobrir, então, a questão da predisposição
se existe esse histórico na família mesmo, ou existe uma idade que eu devo me preocupar, não, vou fazer um check-up, vou dar uma olhada se está tudo certo. Qual é a orientação em relação a isso? O tratamento que a gente comentou, né? Temos o tratamento não farmacológico também, que é o que não vai medicamento, que vai... Quais são os fatores disso que a gente comentou? O excesso de sal, né? Então, diminuição do consumo de sal, consumir menos sal. A quantidade de sal que a gente tem que consumir, no máximo por dia, é 5 gramas. Só que isso é muito difícil de quantificar, né? O quanto que dá 5 gramas? O pão tem sal, várias coisas no nosso dia a dia tem sal. O que a gente orienta no consultório é assim... Poxa, você evitar colocar sal em saladas, evitar o excesso de sal no arroz, na carne, o que vai nas panelas. Então, usar menos sal mesmo. E, além desse, evitar produtos que têm muito sal, produtos industrializados, produtos defumados, entendeu? E o outro tratamento não farmacológico que a gente chama para hipertensão seria tratar o excesso de peso. A obesidade é um fator de risco importantíssimo para o aumento da pressão arterial, principalmente nos jovens, nos idosos também. Então, alimentação saudável, pouco sal na alimentação, atividade física regular, né? Já de novo atividade física entrando. Atividade física, Débora, é para todas as idades. Todas as idades tem que praticar atividade física. O homem não nasceu desde os primórdios lá, ele ia atrás da caça, né? Ele era sempre ativo e a gente, como sendo um animal, a gente tem que se manter ativo, né? Todos têm que fazer atividade física. Mas sou idoso, eu tenho 70 anos, não importa. Tem atividade física para todo mundo e para cada idade, né? E a pessoa que está preocupada sobre a hipertensão dela, desde a infância o pediatra vai medindo a pressão arterial, na adolescência, quando fazer a primeira avaliação cardiológica por 20 anos, até para ter noção do colesterol, como é, essa avaliação de medir a pressão arterial é importante. Então, as pessoas que vão assistir a gente, que estão assistindo a gente, meça a sua pressão arterial. Procure o profissional correto, porque medir às vezes em casa não mede corretamente. Uma medida só não é considerado hipertenso. Então, procurar o profissional correto para medir a sua pressão arterial é muito importante. Doutor, já chegando ao fim da nossa entrevista, né? Claro que aqui nós demos dicas gerais, né? O doutor deu várias orientações, mas muita coisa, para cada pessoa é preciso ter um diagnóstico. Deixar seu telefone, o seu contato para quem quiser, de repente, se preocupou agora, quer fazer um check-up, né? É interessante. Débora, esses dois assuntos que a gente abordou hoje são assuntos fundamentais, as pessoas têm que estar preocupada com isso. São 2 fatores de risco, né? Hipertensão e colesterol, que aumentam o risco da pessoa ter um infarto, de morrer. Então, é uma palavra forte, mas é o que as pessoas têm que se conscientizar, né? Mudar o estilo de vida, procurar uma alimentação saudável, diminuir o consumo de carboidrato, procurar atividade física, não dá desculpa que tem muito trabalho, né? Isso eu quero deixar uma mensagem bem forte em relação a isso, porque atividade física é para todos, a alimentação saudável é para todos. Não espere o dia de amanhã, comece hoje. Claro, tem que ter orientação cardiológica, né? Tem que ter uma avaliação de acordo com a idade, para não ter os riscos. Até pessoas que operaram o coração, que já tem a doença, que fez ponte safena, botou stent, atividade física é fundamental para esse paciente, claro, com uma orientação cardiológica, né? E quem precisar de mais orientações sobre isso, né? Eu sou cardiologista, também faço trabalho com cateterismo e angioplastia, a gente tem título de especialista nas 2 especialidades. A gente tem uma clínica chamada SOS Coração. Lá o nosso telefone é o 3413-6445. Ou também quem quiser tirar dúvidas nas redes sociais, a gente pode entrar no meu Instagram, no Facebook, no DR, de doutor, né? DR Júlio Domingos. Obrigado, Débora, obrigado pelo convite aí na TV Primavera, estamos à disposição. Obrigada pela sua presença aqui, com certeza essas dicas foram muito valiosas. Obrigada, doutor. Obrigado. Bom, gente, Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem para falar mais de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar aqui na TV Primavera.